nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que é teu poder e toda a glória, para todos sempre, que assim seja. E assim seja. Assim, dando início às nossas atividades, passaremos a palavra para o companheiro. Boa noite a todas e todos. Novamente é um prazer reencontrar a cada uma e cada um aqui no CETRASC para mais esse diálogo. Como o Cláudio colocou, esse mês de abril nós teremos um grande desafio. Desafio porque a proposta do CETRASC, ela não é simplesmente trazer os temas, mas é provocar para que cada um possa fazer uma reflexão sobre a nossa presença aqui, enquanto espíritos encarnados, e ofertando possibilidades de pensamento e de questionamento nas nossas vivências. Então, esse tema, Evolução em Dois Mundos, na verdade, trazida com esse livro, a nossa proposta é exatamente fazer altas reflexões. Então, convidamos a todos para acompanhar as doutrinárias de segunda, as de terça, as de sexta-feira também, tá bom? Então, esse livro ele faz parte de uma coleção, que é a chamada coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção tem 13 livros, ok? Alguns deles nós temos aqui na casa, então podem procurar a Laís na biblioteca ou na livraria. E nós também estaremos daqui a pouco reativando nossa biblioteca. Então, Nosso Lar, que é um dos livros mais conhecidos, até mesmo já virou filme, né? Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, são livros, tá, dessa coleção. E eu gostei muito dessa frase aqui embaixo, que diz assim: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Né? Uma frase bem direta para a gente. Então, às vezes a gente fala, olha, mas como é que eu vou lá trabalhar na casa espírita, como é que eu vou auxiliar, como é que eu posso participar? A gente precisa se preparar. A questão é, quando é que a gente já vai estar totalmente preparados? Nunca. Estamos na caminhada para nos formarmos, nos qualificarmos, nos melhorarmos. Nós temos um modelo, Jesus, e nós nos guiamos a partir desse modelo e seguimos adiante. No livro A Gênese, um dos livros da codificação, tem essa frase: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Isso está no capítulo 1, item 16. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns no nosso grupo de estudo de sábado, e nós estamos exatamente numa parte que fala como muitas vezes as pessoas ficam maravilhadas pelo sobrenatural, pelos fenômenos. Muitas vezes as pessoas recorrem à casa espírita muito em busca do fenômeno que é a comunicação com os espíritos. Mas o espiritismo, ele é, na verdade, um elemento que tem um componente religião, o componente religioso, sim, mas ele também tem um componente filosófico, que é aquele componente que possibilita a interpretação, a discussão, o diálogo sobre as coisas. Ele tem um componente científico, que é eu estudo as coisas que acontecem e tento entender por que essas coisas acontecem. E eu passo a ter respostas. Então, se essa cadeira se move,
eu tenho que imaginar que tem uma lei material ali, como ele coloca, da ciência, mas ela também tem um momento que a ciência não consegue responder se não tiver os elementos aqui de um vento, de um terremoto, de algo que faça a cadeira se movimentar. Nesse momento eu preciso ter outras respostas. E essas respostas, o Espiritismo, ele se invoca a aprofundar e a pensar. Por isso que o tema desse mês é um tema muito provocativo, para que a gente possa compreender a importância da ciência relacionada ao Espiritismo. Por isso que durante esse mês vocês vão falar muito sobre isso. E o importante de nós compreendermos a nossa presença aqui na casa é essa série de interrogações. Ali em cima tem uma família e os meninos perguntando, e o mais velho também, por quê, por quê, por quê? E a gente precisa perguntar por quê. Se nós não perguntarmos por quê, e nós acreditarmos completamente no outro, nós não vamos estar pensando com a nossa própria cabeça. Eu lembro uma vez, dando aula, num curso, eu falei durante quase 3 horas com os meninos sobre o propósito da disciplina, o que é que a gente ia estudar, quais eram os temas, trouxe alguns elementos daquilo que a gente iria debater durante o ano, fiz a chamada, porque era a primeira vez que eu estava com eles. Quando encerrou a aula e eles levantaram para ir embora, eu fiz assim, uma última coisa. Aí eles pararam e fizeram, o quê? Eu fiz, não acreditem em nada do que eu falei. E eles pararam assim, fizeram, o quê? O senhor é louco? O senhor falou tanta coisa e o senhor disse para a gente não acreditar no senhor? Eu fiz exatamente. Duvidem de tudo que eu falar. Porque a dúvida não significa que eles não me respeitavam como professor. A dúvida levava eles a chegar àquela lâmpada ali, a iluminação. Então duvidar não era duvidar de mim, era duvidar do porquê das coisas. Não adiantava eu dizer que acontecia durante o dia uma coisa chamada fotossíntese. As plantas tirando o gás carbônico da atmosfera e produzindo oxigênio. Eu precisava mostrar. Eu precisava explicar cada fase, chamada aí de fase clara, e que quando chegava a noite, tinha uma coisa chamada fase escura, quando as plantas liberam gás carbônico na natureza. Não todas, mas algumas, né? Então, quando eu fiz esse processo com eles, vocês precisavam ver. A aula pegava fogo, era por quê, não acredito. E aí eu fui para uma segunda etapa com eles. Todas as vezes que eles me dissessem, não acredito, ou duvido, eles tinham que me apresentar uma pronta proposta. Não bastava dizer, não acredito. Então a sala começou a pegar fogo porque eles começaram a ler. Eles começaram a pesquisar, porque eles só podiam me questionar se eles tivessem alguma coisa para me dizer. Se não, era simplesmente não concordo, ou não acredito em você. Estou abordando isso porque nós estamos ainda vivendo esse momento que ficou muito forte em 2020, né, com a pandemia, quando várias pessoas receberam em grupos de WhatsApp mensagem e acreditavam nessas coisas, muitas vezes sem perguntar. Em alguns grupos, quando o pessoal me mandava uma mensagem escrita assim, um médico numa universidade dos Estados Unidos pesquisou tal coisa. Aí eu fazia assim, qual o nome do médico? Qual o nome da universidade? E não tinha essas duas informações. E eu fazia uma terceira pergunta, em que ano foi isso? Sem essas 3 respostas, as pessoas viram que aquilo que estava escrito poderia ser mentira. Eu não estava dizendo que era, mas eu estava dizendo que ao não dizer o nome do médico e a universidade em que ele trabalhava, pesquisava, eu não tinha os 2 elementos para comprovar e chegar à iluminação. E Kardec colocava isso muito fortemente para a gente. Ele dizia, se vierem 10 coisas, 10 informações, e uma
estiver errada, abra mão de todas as outras 9 e pesquise novamente. Só que na nossa vida a gente não faz isso. E o André Luiz, nesse livro, ele faz essas provocações. Eu, antes de preparar essa palestra, eu não ia botar esse trecho, não. Mas eu resolvi colocar pelas coisas interessantes que ele traz nesse trecho. E a gente vai ver no último slide desse trecho o ano. Olha a reflexão que o Espírito Emmanuel, que vocês conhecem como orientador de Chico, né, Chico Xavier, olha o que Emmanuel provoca a gente a pensar. Escrevendo, e Emmanuel aí está falando do livro de André Luiz, escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que os estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia ou da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito, era o Ka para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eideilon, na evocação das sibilas. Ontem, Paracelso designavam como senão o corpo sidéreo. E não faz muito tempo foi nomeado como Somod nas investigações de Baraduc. Então perceba que Emmanuel já traz uma coisa dizendo, olha, André Luiz, ele não quer debater a questão da filosofia ou da religião, mas ele relembra que a humanidade, e isso é importante a gente pensar, esse ano o Livro dos Espíritos está fazendo 166 anos, né, Cláudio? 166. E vocês imaginem que antes do Livro dos Espíritos, há 166 anos atrás, já existiam civilizações na humanidade que já davam nome ao perispírito, como ele fala. No Egito chamavam de Ka. Cada grupo já tinha uma informação. André Luiz, porém, continua Emmanuel, busca apenas acordar em nós, outros, a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajou da eternidade se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. Então, olha que esse livro, né, ele vai dizer isso, André Luiz vai falar desse casulo. O que é esse casulo? Esse corpo. Nós somos espíritos encarnados vivendo essa experiência no corpo físico. Esse casulo que está aqui, por esse pouco tempo, estaremos aqui na Terra por 50 anos, por 60, por 80, alguns por 10, por 15 anos. Mas esse tempo que nós estamos aqui é o próprio processo de passagem para o aprendizado. E assim procedeu, acima de tudo, André Luiz, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Olha aqui, quando ele fala de maioridade penal, maioridade moral, ele está dizendo exatamente que nós somos ainda crianças. Ainda não atingimos essa maioridade. Ainda não compreendemos essa imortalidade do nosso ser, que o nosso corpo, sim, ele terá uma finitude, numa determinada data, num determinado local, mas o nosso espírito continuará. E ele coloca uma coisa importante, que a gente precisa exatamente, com os nossos sentimentos e pensamentos, crescer.
Não adianta a gente ficar vindo, né? Sem ter esse propósito de crescer. Não é que a gente perde a reencarnação, mas a gente perde a possibilidade de continuar avançando como donos da nossa própria história. E aí ele alerta no final, felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, ou da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, o nosso amigo André Luiz esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que ele plasmou para ele mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhava com meninos que viviam em situação de rua, tinha uma frase muito comum naqueles meninos, e que depois eu comecei a ouvir de outros jovens: ah, eu não nasci para ser semente. Como se a vida não tivesse importância para além daquele momento que eles estavam vivendo. Nós somos sementes, sim. Queiramos ou não, desejemos ou não, nós somos sementes. Semente de uma divindade colocada dentro de nós, nesse sopro divino que nos dá essa vida. E que nós temos que crescer, é nosso caminho, é nosso destino. Crescer e evoluir. Mas se vocês olharem na casa de vocês, para quem tem plantas, vocês sabem que cada planta da casa de vocês cresce numa velocidade, cresce num ritmo. Enquanto uma planta está florescendo, a outra ainda está colocando o botão para fora. Assim somos nós. Estamos em estágios diferentes. Nos desenvolveremos de formas diferentes. Mas cresceremos, brotaremos, daremos frutos. A questão que vai se dar é através de que céu e de que inferno a gente está escolhendo para a gente mesmo. Inferno aí não naquela concepção que a gente tem de lugar com labaredas, quente, não. Inferno no sentido de toda dor e sofrimento que a gente invoca para nós. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, ele é mergulhado na carne, qual imagem na câmara escura da fotografia. Aqui pelo tempo que Emmanuel escreveu isso, né, que ele ditou isso para Chico, ainda se revelava a fotografia naquela sala escura. Por isso que ele usa esse exemplo. Qual a imagem na câmara escura em fotografia? Recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata, no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. Então, como se nós fôssemos negativos daquele filme, que antigamente revelava foto, hoje fica no celular e a gente nem vê a foto, se o outro não mandar para a gente, né? Como se nós fôssemos negativos, na nossa morte também do nosso corpo, as reações químicas vão decompor o nosso corpo. E nós vamos passar por essa experiência. E é importante que a gente dê caminhada disso. Por isso que nós temos muitas vezes irmãos que ficam presos, observando a putrefação do corpo, porque eles ainda não acreditam na própria imortalidade e no seu próprio caminhar. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou com Vicente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, se nós vamos semear esse corpo animal, esse corpo que a gente está vendo, nós vamos ressuscitar como corpo espiritual. Significando de que nós não vamos nos acabar no pó da terra. Nós ressuscitaremos no corpo espiritual. E ele diz, se tem um corpo animal, esse aqui que vocês estão me vendo, tem também um corpo espiritual ao qual nós ocuparemos. E ali de amarelo eu já botei a data para vocês já saberem.
Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética, a evolução da genética, da nossa família, da nossa ancestralidade, do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional, no seu crescimento, na sua evolução para Deus. É para a semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Vocês imaginam que isso foi pensado em 1958, 65 anos atrás. Emmanuel já observava para a gente, a partir do livro, da psicografia de Chico, pela orientação do Espírito André Luiz, como a gente deve se imaginar na nossa imortalidade, que a gente acredite nisso. Nós não voltaremos simplesmente ao pó da terra, nós deixaremos esse casulo. E olha como é interessante que esse é o prefácio, a introdução do livro de André Luiz, e a gente já poderia até parar por aqui, porque só a noção de evolução, porque o que ele coloca de evolução em dois mundos? Que essa nossa luta para evoluir aqui significa a nossa evolução lá. Algumas pessoas às vezes fazem, olha, nessa reencarnação não deu, mas na próxima eu venho melhor. Na próxima, para você vir melhor, tem que começar agora. Não dá para você imaginar que nessa sua passagem para um corpo espiritual, lembra o nosso céu, o nosso inferno, nossa luz, nossa sombra? Nós muitas vezes estaremos indo com nossas sombras. Então temos um desafio de melhorar aqui e agora. O filósofo Gilberto Gil, ele tem uma música que ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ele não coloca a coisa lá na frente. Tem uma música antiga que diz: quando eu morrer, me enterre na lapinha. Não é quando eu morrer, não. É aqui e agora. André Luiz, então, ele busca apenas acordar em nós outros a noção dessa imortalidade, Isso destacando novamente. E quando nós pensamos que nós estamos falando de evolução em dois mundos, a própria concepção de evolução que a ciência veio nos trabalhando, que quem lembra aqui de aula de biologia, que falava de lei de Mendel, das ervilhas, vocês vão lembrar, e outras coisas que falavam de evolução. Normalmente o professor falava muito do sapo, o girino transformava, e aí ele ia perdendo a cauda. Toda essa noção que a gente falava de evolução, ele vai falar de uma evidência que a gente tem dos fósseis. Porque muitas vezes alguns princípios religiosos falam de que a vida surgiu na Terra em tal época, quando surgiu o homem. Só que nós vamos descobrindo cada vez mais fósseis anteriores ao surgimento do homem. Esses estudos que são feitos atentos à natureza. Então foi importante que, além da gente olhar para a gente começou a olhar para a natureza e perceber árvores que têm 200 anos, tartarugas imensas, que vivem 300 anos. Muita gente fala que barata, que muita gente que não gosta, é um bicho pré-histórico. Que a barata é um dos bichos que vivencia assim mesmo. Tá? As bases bioquímicas e moleculares da herança genética. Então, se percebendo que eu carrego características do meu pai e de minha mãe, que carrego às vezes características do meu avô e de minha avó. Então, essa herança que vai sendo passada de geração em geração. Então, um conceito para a evolução é o processo de desenvolvimento progressivo, biológico e espiritual da natureza, no qual os seres vivos e inanimados se aperfeiçoam. Então, perceba que o próprio conceito da palavra evolução fala de aperfeiçoamento. A mesma ciência que muitas vezes o pessoal coloca, a ciência não acredita em Deus, a ciência não trabalha com esse conceito.
mas a própria ciência trabalha a ideia de aperfeiçoamento, de melhoramento. Tá? E aí nós pensamos uma macro e uma microevolução. O que é que ele chama de macroevolução? A teoria geral da evolução, o darwinismo, que quem fez foi um estudioso chamado Darwin, Charles Darwin, que ele pensa mudanças genéticas em larga escala, por longos períodos. Então essas mudanças não se deram de uma hora para outra. Elas se deram num grande tempo, mas também numa vasta imensidão. Então nós estávamos falando de mudanças que estavam acontecendo na África, na Europa, na Índia, em vários lugares essa evolução. Uma espécie gerando outra. Então se os dinossauros de antigamente, chamados pterossauros, que quem assistiu aquele filme, como é? Dos dinossauros, esqueci agora, Parque dos Dinossauros, isso, né? Que os pterossauros, que é aqueles com bico comprido, eles são os anteriores às aves. E que todas as formas de vida atuais descendem de um ancestral comum. Na microevolução ele vai um pouco mais além e ele diz que mudanças menores, limitadas dentro de uma mesma espécie ou tipo, seja vegetal ou animal. Um réptil que gera outro réptil, e não um réptil que vai gerar uma ave. Então, por isso que nós vamos ver os mais diversos tipos de passarinho, as mais diversas formas de planta, um gerando o outro, evoluindo a cada necessidade de transformação. Então, por exemplo, você tem várias raças de cães. Há uma coisa muito na interferência humana, o ser humano ele tem essa tendência, muitas vezes, a querer manipular a natureza. Eu já tenho bem umas 2 décadas, se eu não me engano, que eu não vejo um cachorro piquinês. Acabaram com os piquinês. Fizeram tanto cruzamento de um cachorro com outro, que você é capaz de acabar com a raça de um cão. Ontem eu fiquei assustado porque eu vi um pastor alemão. Nunca mais eu tinha visto pastor alemão também. Mas olha como vão surgindo outras raças de cães, principalmente pelo cruzamento. Isso é uma interferência do homem. O que nós estamos falando aqui é uma interferência da natureza. Mas o homem interfere, né? Eu brinco com um primo de minha companheira, que ele tem uma horta, né, uma fazenda, né, onde ele produz. Aí eu brinco com ele, eu faço uva sem caroço, não é coisa de Deus não. Aí ele dá risada. Quer dizer, manipulação genética, já é o homem interferindo nas coisas, né? Então esses fósseis que foram descobertos são evidência dessa evolução biológica, que são restos e vestígios de seres que viveram em épocas remotas, com essa possibilidade de reconstrução das suas formas atuais. Então, para vocês perceberem as estruturas de ossos, naquilo que nós vamos chamar de patas, de asas ou de mãos, o braço de um homem, da rã, do morcego, do golfinho, do cavalo, os membros de cada ser, vocês veem que eles acompanham uma determinada estrutura muito parecida. Tá? Aqui tem um elemento muito importante, que é a evolução do homem. Nós às vezes ouvimos que o homem surgiu do macaco, que o homem seria uma evolução do macaco. E tem uma brincadeira que a gente faz, que se o homem tivesse evoluído do macaco, não tinha mais macaco no mundo. Mas não, o homem descende desse primeiro ser aqui, primata, chamado Australopithecus, um primata. Que desse primata vão derivar outros, como chimpanzés, gorilas e os homens. E essa evolução do homem não quer dizer que esse aqui passou para esse, para aquele. Não. São grupos que surgiram ao mesmo tempo em várias partes do mundo e foram evoluindo. Aqui tem uma coisa fundamental, que antes desse aqui tem um chamado elo perdido. Como é que foi que se passou da fase animal para uma fase de um primata que virou, né, ou que evoluiu, vamos dizer assim, para um Homo sapiens? Tá? E o próprio Charles Darwin, que era um cientista,
ele tem uma frase muito interessante que diz assim: devemos, no entanto, reconhecer, como me parece, que o homem, com todas as suas nobres qualidades, ainda sofre em sua prisão corpórea a indelével marca de sua humilde origem. Então ainda estamos dentro desse corpo, presos nessa nossa origem humilde. Darwin não sabia, mas isso espíritos depois vieram a responder a Kardec, que é isso aqui, dessa origem humilde do nosso corpo, que reside a muito dos nossos atos que nós nos surpreendemos. Desse ódio, dessa violência, dessa brutalidade que a gente tem dentro da gente. Ela é tão presa a épocas remotas que a gente não se dá conta muitas vezes de como a gente evoluiu. Perceba, nós saímos de um momento da época das cavernas, nós chegamos a pisar na Lua, nós conseguimos, e para quem não sabe, ontem ou hoje, eu não me lembro, comemorou-se 50 anos da primeira ligação do telefone celular. E o primeiro celular tinha 1 quilo e pouco, pesava 1 quilo e pouco. Quem já teve tijolão aqui sabe o que eu estou falando. Eu já tive um tijolão, tá? Comemorou-se 50 anos. Quer dizer, o homem chegou num processo de evolução, mas ainda nós estamos fazendo guerra com o outro. 2 homens ontem, em Vitória da Conquista, tiveram uma briga de trânsito, pararam no posto de gasolina e um deu 3 tiros no outro. Nós ainda reagimos como se ainda estivéssemos lá atrás. É porque nós precisamos evoluir, não simplesmente cientificamente. Precisamos buscar a nossa maioridade moral. Precisamos evoluir como seres evoluídos que somos. Isso significa saber discernir a violência que tem dentro de mim para um estado de paz, para um estado de amor e de união com o próximo. Aí você faz, poxa, você passou por tudo isso para pensar como é que o Espiritismo? Não. André Luiz é que provoca isso no livro Evolução em 2 Mundos. E olhe que a gente, Cláudio e Cláudio estávamos conversando de uma outra forma. No livro de André Luiz, ele ainda fala de DNA, ele fala de célula, fala de mitocôndria, ele vai falar dos componentes celulares. E olha que nós estamos falando de André Luiz, no plano espiritual, orientando Kardec sobre tudo isso, que alguns cientistas conseguiram chegar e outros ainda não. Mas quando a gente fala evolução na visão espírita, nós estamos falando na questão que a evolução dos seres vivos, inclusive a humana, ocorre nos 2 planos da vida, no físico e no espiritual. Tem um livro chamado Liceu da Mediunidade, né? Ele é um livro muito legal, que é uma espécie de universidade ou de escola, no plano espiritual, onde os espíritos sentam para estudar. Aqui agora, nesse momento, eu estou vendo, já que minha mediunidade é desse tipo, um monte de espíritos encarnados, vocês que estão aqui. Os desencarnados eu não vejo. Mas nós sabemos que aqui nesse momento, nós temos vários irmãos e irmãs que são trazidos para estudar. Então essa evolução vai se dar nos 2 planos. Lá se continua a jornada. Muitas vezes as pessoas confundem a ideia de que eu vou deixar esse corpo, eu vou para o plano espiritual, ficar quietinho lá, esperando o momento de reencarnar. Não. Você vai e toda a sua luz ou sua sombra, toda a sua violência, seu amor, lá no plano espiritual, vai servir para a continuidade da sua evolução. Dos primórdios da vida, e aí eu trago trechos do livro do André Luiz, que era bem complicado explicar aqui, mas ele vai falar de uma geleia cósmica, como se fosse essa grande massa cósmica
que abrangeria todo o fluido cósmico, toda a energia divina, que iria abranger não só a Terra, mas todos os outros planetas, aqueles que a gente pode ver e os que nós não podemos. A mônada, que seria esse princípio inteligente, e olha como é interessante pensar, um princípio inteligente que iria reger todas as coisas, porque nós não podemos pensar que aquela evolução que a gente falou anterior, ela fosse se dar sem um princípio inteligente, algo que dissesse como isso se encaixa aqui, como isso se encaixa ali. Se nós olharmos cada animal, cada planta, é muito impressionante como ela tem mecanismos, como ela tem raízes. Como uma planta, por exemplo, pode dar nome a uma cidade como Camaçari. Camaçari é uma planta que tem um significado exatamente de raiz profunda. As raízes da planta Camaçari atingem 40, 50 metros ou mais de profundidade para buscar água. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso à planta? Né? Os cactos que vivem no deserto, quem foi que disse a ele que de noite ele pode captar água da atmosfera e não de chuva, como a gente sempre imagina? Esse princípio inteligente está em todas as coisas. A ação dos trabalhadores espirituais. André Luiz traz algo muito impressionante, que é essa presença desses trabalhadores espirituais moldando essa natureza e participando dela. As coisas não estavam ao léu, tinham uma orientação de ser. Isso, para quem lê a Bíblia, metaforicamente, de uma forma metafórica, estamos falando de uma coisa que não é que não seja verdade, mas é que ela foi relativizada e transformada numa coisa mágica. Lá na Bíblia tem lá, no primeiro dia foi isso, no segundo foi aquilo, no terceiro foi aquilo. Na verdade, no primeiro dia foi 100 mil anos, o segundo dia mais 300 mil anos. Os processos demoraram, mas a forma metafórica bota no primeiro, no segundo, no terceiro. Não, as coisas demoraram. Nós estamos falando de um planeta de mais de 1 bilhão de anos. Se vocês pegarem, não estou pedindo para que vocês recortem o livro dos filhos de vocês, mas se vocês pegarem o mapa da África e o mapa do Brasil e vocês encaixarem, vocês veem que eles dão certinho a costa da África com a costa do Brasil, porque fazia parte de um mesmo continente há bilhões de anos chamado Gondwana. A Terra era toda junta, mas que com terremotos, com movimentos, os continentes foram se separando. Mas pega o mapa da África, você vai ver que ele encaixa certinho. E cientistas foram depois analisar os minerais da costa da África e são os mesmos minerais da costa do Brasil. Comprovando. A rede filamentosa do protoplasma. Então nós já ouvimos falar do ectoplasma, né? Essa emanação espiritual, e do proctoplasma, aquele plasma que vai saindo e vai moldando também as criaturas e as formas de ser. Séculos de atividade silenciosa. André Luiz traz essa preocupação para a gente e dizer que as coisas não aconteceram de uma hora para outra, demorou anos. Agora mesmo no Maranhão, quem assistiu a reportagem, nós estamos tendo uma cidade que o barro está caindo, né? Então você imagine, aquele barro vai continuar a cair, as casas vão cair e vai moldar uma outra coisa que daqui a 100 anos, quem tiver registro disso vai lembrar. Mas quem não tiver, vai pensar, não, aqui era de um jeito. Quem passa ali na Avenida Dorival Caymmi e olha as dunas ali que tem de Itapuã, ali é a areia do fundo do mar. Então imaginar que o mar chegava até ali. Quem passa no comércio, quando vem ali do elevador Lacerda, que tem um monumento no meio da rua, já viram? Um monumento que o ônibus faz assim, desvia. A água chegava até ali. Aquele monumento foi uma homenagem da Associação Comercial da Bahia, que é aquele prédio rosa, antigo que tem ali, aos combatentes da Guerra do Paraguai. Aquele monumento ficava na beira do mar.
Só que o homem, para fazer o Porto de Salvador, aterrou tudo aquilo ali. E hoje o mar está mais para lá. Mas então, quem passar e não conhecer a história, pensa que o mar sempre foi ali. Então imagine que em Itapuã, naquela região das dunas, do Abaeté, etc., o mar vinha até ali. Num determinado... Aí você pergunta, quando foi isso? Aí eu te falo que Salvador fez 474 anos e as dunas do Abaeté já existiam. Então isso foi muito antes. Muito antes. Tá? Os caracteres biológicos, ainda pela visão espírita, os caracteres biológicos visíveis e invisíveis decorrem de alterações no perispírito dos seres. Então, mostrando como esse perispírito que nós temos, as alterações que são feitas neles vão influenciar também nos caracteres biológicos. E hoje nós podemos falar também nas características ou nas condições mentais das pessoas. Para o princípio inteligente se transformar em espírito, é preciso percorrer longa jornada evolutiva nos reinos inferiores da natureza, em ambos planos da vida, até obter condições para a humanização, transformando-se em um ser dotado de razão e de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição fundamental daquele e daquela que pode decidir por si, que pode tomar a decisão não por um grupo de WhatsApp, de uma mensagem que veio do grupo de WhatsApp. Aí eu me desenvolvo a minha razão, eu desenvolvo a minha compreensão e eu chego a ir além daquilo que eu sou hoje. Acho que é Drão Black e o Milton Nascimento tem uma música que ele diz assim: eu estou melhor do que eu era ontem. Imagine que, olha essa compreensão. Você imagina você hoje e você diz para você: eu sou uma pessoa que me reconheço cheio de falhas. Eu me reconheço como uma pessoa que não ando muitas vezes no caminho certo ou não estou bem legal. Imaginar que hoje você é a melhor versão de você, que a versão de ontem não era tão legal como a de hoje, é compreender que a lição de ontem, no corpo físico e no corpo espiritual, possibilitaram você ser a pessoa que você é hoje. E que você tem a possibilidade de hoje construir esse seu melhor amanhã. Mas você não vai fazer isso amanhã, você começa hoje. Então essa jornada evolutiva, olha como ele coloca, a jornada evolutiva, porque mesmo nos reinos inferiores, mesmo naquelas situações que nós já vivenciamos em outras encarnações, nós temos um crescimento. A longa jornada do princípio inteligente até se tornar espírito se calcula 1,5 bilhão de anos. Então olha como esse princípio inteligente, originário lá atrás, no começo de formação, olha o tempo que ele leva para se tornar espírito. E olha quanto tempo esse espírito vai levar para se tornar um espírito evoluído. A evolução explicada pelo Espiritismo. Então, uma questão que é o livro dos Espíritos, na questão 79. Os espíritos, eles são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. E eles não são desconhecidos por acaso. Eles estão, eu não vou nem dizer, não estou contrariando a espiritualidade que respondeu,
mas dizendo assim, eles estão ainda desconhecidos. Porque muita coisa a gente ainda não tem a inteligência para entender. E nem tudo ainda nos foi revelado. Precisamos crescer cada vez mais. Precisamos evoluir cada vez mais. Quem acreditaria há 50 anos atrás que alguém pegaria um aparelho sem fio e telefonaria para outra pessoa na sua cidade? E que com um aplicativo chamado WhatsApp, ou Telegram, ou outro, você telefona para outra pessoa em outro país, do seu celular. Quem acreditaria isso? Vamos voltar 50 anos atrás e alguém te dissesse isso. Então, olhe que a evolução que nós vamos fazendo, ela nos possibilita a descobrir coisas e a compreender coisas que há 50 anos, há 20 anos, há 10 anos, a gente não teria condições de entender. É por isso que, ao não desenvolvermos a nossa inteligência e a nossa razão, nós acreditamos, por exemplo, que é impossível o homem produzir uma vacina em 5 meses, em 6 meses. Porque, de novo, nós não olhamos para trás e não imaginamos que essas vacinas já são produzidas há mais de 60 anos, 70 anos. É muitas vezes nós não darmos crédito à nossa própria evolução. Quem diria que Ícaro pegou com seu pai, Dédalo, se eu não me engano, e criou asas de penas e saiu voando. Muita gente vai dizer, é só um mito, é só uma história. Mas se nós olharmos hoje o homem de asa delta, se nós olharmos o próprio avião, o que é isso? O homem dominando as leis materiais. Mas para o homem dominar as leis materiais, ele precisou evoluir nos 2 planos, aqui e lá. Eu preciso fazer essa evolução. Não existe a evolução num plano só. Tá? Ainda na Evolução em 2 Mundos, André Luiz nos diz que os 2 princípios, o inteligente e o material, achavam-se em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo, no caso, um novo planeta. Então, olha como é interessante pensar que os mundos já estão produzidos muito antes que o próprio planeta Terra. E que a própria espiritualidade estava aguardando a criação desse planeta, lembra dos trabalhadores espirituais? Para eles virem e participarem da evolução desse planeta. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas quando eu olho, eu imagino os irmãos lá na caverna, os irmãos ainda sem fogo, comendo carne crua, vivendo... E olho hoje a gente, eu faço, gente, que coisa maravilhosa nós somos. Que potencial nós somos para sermos grandes. Por que a gente não consegue ser? Olha para o passado. Olha para aqueles que andavam de carruagem, que andavam de cavalo, que andavam a pé. Olha hoje como nós estamos andando. Eu sei que muitas pessoas às vezes não conseguem, mas olha como nós temos a possibilidade de ir para um lugar, para outro. Como nós temos a possibilidade, às vezes com o próprio celular, como aconteceu na pandemia, de estudar. Vocês conhecem a história de um menino na região de Feira de Santana que andava 1,5 km e ele foi aprovado no vestibular. Porque na casa dele não tinha sinal de internet, ele andava todo dia 1,5 km para numa casinha de barro, o pessoal deu um espaço para ele botou uma mesa e ali ele estudava pegando Wi-Fi e ele passou na universidade. Nós podemos, é uma música que diz assim, né? Nós podemos muito, nós podemos mais.
os ministros angélicos da sabedoria divina, esses trabalhadores que eu falei, com a supervisão do Cristo de Deus, vocês sabem, Cristo é o governador do planeta Terra, né? Lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta, esse ciclo desse corpo do planeta, tá? E ainda, nesse capítulo da evolução, ele vai dizer que ao sopro criador da eterna inteligência dera nascimento à província terrestre, no estado solar, a que pertencemos. Então, a criação dos planetas Mercúrio, Saturno, e temos a criação do planeta Terra, que a ciência chama de Big Bang, né? Big Bang, aquela explosão que criou as coisas. A imensa fornalha atômica, olha que os cientistas chamam dessa grande explosão, né? Estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, aquele orbe naquele planeta que estava nascendo, vimos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, veste o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhada no transcurso de milênios pelos operários espirituais, as mônadas celestes, que eu já falei antes, que é o princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que lhes derivaria a existência organizada no globo. Então, olha a preocupação do André Luiz de trazer para a gente a origem das coisas, como elas são. Para a gente compreender que a tartaruga não nasce do nada, que uma determinada planta não nasce do nada, que tudo, principalmente isso, tudo tem um fundamento de ser. Tudo tem uma explicação de ser, em cada continente, em cada lugar. Nós vamos encontrar seres vivendo em desertos que dão 40 graus, 50 graus no dia. Nós vamos ver seres vivendo em lugares gelados que vai dar menos 20 graus. E esses seres estão evoluindo e vivendo nesse espaço. Para isso eles precisaram evoluir, tá? Então é como se fosse essa grande espiral cíclica ou ciclópica que ele coloca, mas que afeta todo mundo, seres inertes, micro-organismos, vegetais, animais. E isso é importante a gente compreender para não acharmos que só nós evoluímos. A natureza está evoluindo o tempo todo. Tudo evolui, tudo dá um jeito de ser e viver. Perceba que tem algumas plantas que, para sobreviver, as plantas explodem, né? E elas soltam a semente no ar. Outras plantas grudam nos animais e suas sementes são levadas. Lembra aquele capim que a gente passa no lugar e fica na perna? É a técnica que a planta tem para se reproduzir. Porque ela gruda na sua calça, mas ela grudava onde? Nos pelos dos animais. E aquela semente era levada para outros lugares e a planta continuava a viver. Olha o princípio inteligente da planta. Exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres de um período chamado Plioceno, incorpora-se aquisições de importância entre os megatérios e mamutes. Megatérios era um tipo de animal bem grande. Precursores da fauna atual. Então fala que o mamute era o avô, o antepassado do elefante. Precursores da fauna da Terra atual e alcançando os pintecataploides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. A mônada, né, vestida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão.
Olha como André Luiz, e aí o nosso desafio é traduzir tudo que ele escreveu para falar com vocês. Mas olha como ele fala de todo esse processo que vai sendo feito em cada fase da Terra. E ele coloca uma coisa muito interessante desse princípio, desses construtores espirituais colaborando nesse processo, é que eles não se antecipam a nada. Tudo tem seu tempo. Então vocês vão vendo cada período surgindo um tipo de ser. E cada ser que vai dando lugar a outro ser, vai vindo com outras habilidades e outras capacidades. Esses somos nós. Esses somos nós que nós precisamos olhar os nossos antepassados. E nós olharmos nós hoje pensando. Mas é importante também, quando a gente fala nossos antepassados, olhar grupos de civilizações que vivem como muitos viveram no passado e têm uma outra concepção de mundo. Tá? Para não parecer que nós somos melhores que o outro. Nós estamos falando de uma humanidade como um todo e não de grupos. Tá? É assim, então, que os organismos monocelulares, aqueles organismos que tinham só uma célula, aos organismos complexos, né, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser, então, ele viaja rumo a uma elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que ele traz consigo. Lá vamos nós na evolução. A humanização do princípio inteligente, ele traz questões. E nós vamos ficar perguntando quando, como, onde. E no Livro dos Espíritos, na questão 607, vai estar lá, numa série, respondendo essa pergunta de quando, como e onde, ele vai dizer, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Porque a arrogância humana faz muitas vezes a gente dizer que a evolução na Terra acontece quando a gente surge. Não. Ele diz muito antes. Então olhe que a própria construção do planeta, de todas as coisas que estavam existentes no planeta, faziam parte desse grande plano superior, onde nós somos parte dessa história. Nós não somos melhores. Nós achamos que nós somos, mas nós não somos melhores. Nós somos parte dessa criação divina, onde cada um cumpre um papel. Tá? Isso vai se dar em decorrência da evolução e vai se dar em mundos especiais para essa finalidade. E aí nós podemos dizer taxativamente, tudo evolui. Os seres vivos, os órgãos, os seres humanos, as ideias evoluem. Por isso que muita gente às vezes fala assim, olha, hoje tem essa coisa de falar de LGBT, não falava disso antes. A ideia evolui. E como a ideia evolui, situações que antes nós achávamos normal, a discriminação, o preconceito, a exclusão do outro, hoje a gente já não acha. Nós pretendemos em maio falar aqui sobre as leis morais, né? E nós vamos estar abordando algumas questões dessas. Os homens evoluíram nas suas ideias também. Antigamente nós achávamos que a criança era uma coisa chamada sem conhecimento, sem inteligência. A criança era uma tábula rasa, assim que se falava, e que ela deveria aprender com os adultos, porque ela não entendia nada. Vieram pesquisadores como Pestalozzi, que foi o grande mentor de Allan Kardec, trazendo novas ideias, dizendo que não, a criança tinha sim coisas dentro dele, a criança tinha sim uma inteligência. E olha a evolução espiritual, para dizer que dentro daquele ser, em miniatura, vamos chamar assim, tem um espírito, evoluindo na matéria e evoluindo no plano espiritual. Tá? E essa evolução, ela se relaciona a chamados princípios cosmocinéticos,
princípios relacionados aos cosmos e ao movimento do próprio cosmos, que vai falar de forças que mantêm o movimento dos astros. Então é perceber que essa nossa sobrevivência aqui, ela se dá não somente pela nossa ação, mas ela se dá por esse plano superior maior, que vai fazer girar a Lua, os outros planetas, o Sol, e nós somos parte desse movimento. Que a modelagem do corpo físico e do corpo espiritual atual demandaram incontáveis milênios. E que esses instrutores divinos ainda orientam e supervisionam a evolução terrestre. Não estamos sós, não estamos largados, não estamos principalmente no topo da cadeia achando que hoje quem manda na evolução somos nós. Estamos vendo que o homem mexendo com a natureza, o que está acontecendo. Como os espíritos são criados, é questão atribuídas apenas a Deus. Mas a evolução, como lei divina, é a mesma para todos no universo. Aliás, é pelo fato da lei da evolução ser para tudo e para todos que há o equilíbrio, tanto na vida dos seres quanto na rotina cósmica dos astros. O perispírito, capeando a individualidade espiritual, com ela progride desde as vidas menores. E aqui a gente encerra trazendo essa frase de um grande psicólogo, Jung. Ele diz que onde o amor impera, não há o desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma grande semana, um grande mês. Tá vendo, minha gente? Quantas coisas temos ainda a desenvolver. Para receber. E complementando Assunto. Amanhã nós vamos ter o tema a palavra e a responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Eu não sei se vocês fizeram uma viagem nesse tempo, me lembrou muito a questão da gestação, né? Quanto nós evoluímos desse princípio inteligente para cá, né? E hoje o cruzamento do espermatozoide mais o óvulo, de uma forma tão simples, geramos um outro ser. Quanta evolução, quanto investimento desses co-criadores de Jesus para que chegássemos a esse ponto. Então amanhã tem mais. Hoje a gente não vai ter tempo de passar para as perguntas. Guarde as suas perguntas para amanhã, ok? Se eu não souber responder o que o companheiro Lila trouxe, né? A gente marca um tempinho para que ele responda. Mas conto com vocês aqui amanhã para que a gente possa dar continuidade a esse tema que vai ser bem interessante. Palavra e responsabilidade. O quanto esses co-criadores, quanto Jesus, Deus tem investido em nós para que possamos chegar na condição de seres humanos que chegamos hoje. Vamos passar para a segunda parte, que é o nosso passe. Pedir para que a gente busque uma posição confortável, descruze os braços, as pernas, no tempo que convidamos os nossos companheiros passistas para se posicionarem, que o nosso passe será coletivo. Lembrando, minha gente, que o passe é uma transfusão de energia entre o emissor e o receptor.
Agradecidos estamos hoje, Mestre Jesus, pelo conhecimento que saímos aqui adquirido, pela presença do nosso companheiro Lira, que trouxe o tema da noite de hoje. Que possamos levar essa energia de crescimento, de abertura de mente para nossas vidas, para nossos lares. E só temos a agradecer, Senhor, através da lição que vos ensinaste há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livre de todos os males, porque é teu poder e toda a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Agradecidos, colocamos um ponto final nas nossas atividades da noite de hoje, desejando uns votos de um bom regresso para todos nós aos nossos lares. Que assim seja, Senhor.